uma certa cartografia assim, que se constrói a partir dessa ideia do consumo. Porque você vai, a todo lugar que você vai, você parece que tem aquela obrigação de comprar algo daquele lugar, né? De tornar aquela experiência em algo que é da ordem da memória. De repente, isso começa a se tornar um campo de interesse, porque eu começo a perceber que isso é uma constante que as pessoas fazem, e isso começa a me interessar, por exemplo, que mundo a gente construiria a partir dos souvenirs de viagem, né? Então, se essas pessoas que hoje se consideram, né, são cidadãos do mundo, e essas pessoas vão meio que, de certa forma, catalogando esses lugares e construindo um lugar um imaginário a partir dessas memórias compradas, que mundo a gente construiria hoje, então, a partir disso, né? Você entra numa loja dessas, é o mundo replicado e replicado e replicado. É como se tu estivesse diante de duas paredes de espelhos, assim, sabe? Tipo, porque são determinados elementos da cidade, né, que são eleitos como os pontos mais importantes, os mais atrativos, os que despertam mais atenção, enfim. E eles acabam, assim, tipo, sendo produzidos das mais diversas formas, assim, seja com utilidade, sem utilidade. Então, assim, foram 2 meses onde eu saio com um conjunto de objetos catalogados, comprados, né? Então tinha essa ideia também de se colocar um pouco nesse lugar de que fazer o trabalho era comprar coisas, né? Então, isso é uma parte que eu considero bem importante, assim, porque o meu trabalho ele articula muito com essas questões relacionadas à publicidade, ao consumo, enfim. Então esse projeto, ele acaba... Ele se finaliza, então, quando chegam os souvenirs em Porto Alegre, né? Tipo o projeto da residência. E durante um tempo, um longo período, assim, esses objetos ficaram guardados numa caixa, né, no meu estúdio. E em 2019, quando eu recebo o convite para fazer essa exposição que abriria em março de 2020, eu retomo um pouco essa ideia, assim, porque pensando então em como finalizar e pensar uma exposição a partir desse projeto, né? Dar um caráter público para esse trabalho. Me interessa, às vezes, quando eu vou fazer uma exposição numa galeria, pensar esse lugar social da galeria de arte também dentro do sistema, né? Então, tipo assim, a galeria enquanto esse lugar que promove essa transição entre o público e o privado, né? Tipo, é uma exposição, ela é feita a partir desses clichês, muitas vezes, né? Da forma de se produzir uma apresentação pública da obra de arte. Então, a exposição, a curadoria, o modo com que se montam as exposições, enfim. Só que, ao mesmo tempo, ela também é uma espécie de transição entre a obra ser deslocada desse ponto público para a coleção particular, né? Então, assim, me interessa, às vezes, tratar um pouco, assim, e pensar um pouco essas nuances do sistema também. E, nesse caso, me interessou muito o fato de que essa galeria, ela tem, tradicionalmente, na sua programação, um leilão que ela realiza todo ano. Então, é um momento em que deixa de se produzir exposições, assim, dos artistas representados, contemporâneos, enfim, para produzir um leilão de obras do mercado secundário, né? E essa ideia do leilão começou, assim... Um dia, quando eu comecei a abrir essa caixa e tirar esses objetos e não sei o quê, enfim, comecei a pensar um pouco sobre isso, assim, parece aquele povo que fica, né, catalogando objeto e fazendo esses leilões de antiguidades, enfim. Então veio um pouco essa ideia de, poxa, mas tem um leilão na galeria. E se a gente tentasse pensar, então, algo que fosse, assim, criar um cruzamento entre essas duas situações, lidando um pouco com essa ideia também do acúmulo, né? Então eu achei que poderia ser um desfecho interessante, assim, né? Pensar que esses objetos eles já vêm para a galeria a partir dessa prerrogativa do leilão, né? Então o leilão ele é algo que torna muito evidente essa vocação do objeto de arte como um bem de consumo, né? Porque ele deixa implícito que aquilo ali tem um preço, vai ser arrematado, é um produto, ao contrário da exposição que às vezes ela embora a gente saiba que existe também esse objetivo e essa finalidade comercial, ela é sempre entendida como algo da ordem cultural, ela tem sempre um pouco esse aspecto que se sobressai em relação à ideia da venda. Aí vem um outro aspecto que também eu acho que se conecta com outros trabalhos que eu produzi já no meu histórico, enfim, que é a forma com que eu me aproprio muitas vezes de alguns sistemas pré-existentes.
Então, no caso aqui, o sistema leilão ele é apropriado pelo trabalho, porque eu não vou inventar um leilão conduzir, dirigir artisticamente a cena que eu gostaria para um leilão. O leilão é um leilão realizado pela galeria desde os anos 2000, né? Então, assim, todos os anos eles realizam esse leilão e o meu leilão na galeria seria realizado da mesma forma como eles sempre fazem. Então, na verdade, sou eu, mais ou menos, que cumpro com um protocolo daquilo que já existe enquanto evento. Tanto e quanto que, por exemplo, uma das coisas que havia na exposição, né, era esse histórico todo, né? Tipo, tinha numa das salas uma tira com todos os catálogos já produzidos pela galeria ao longo do histórico dos leilões. Quando eu fiquei pensando assim, como mostrar, né? De que forma mostrar o projeto, enfim, eu sempre pensei nesse trabalho como uma grande maquete. Eu pensava assim, eu vou comprar esses objetos e a minha ideia é que eles possam ser vistos juntos, né? Como uma espécie de maquete, assim, enfim. Mas em vez de eu dispor esses objetos e criar uma grande cobertura de acrílico, ou enfim, sei lá, como a gente montaria uma maquete, uma grande maquete num lugar, né, a partir dessa ideia clichê, assim, das maquetes que a gente vê às vezes em pontos turísticos e tal, surgiu essa ideia de pensar que a montagem seria realizada em cada peça. Então, cada peça foi pensada a partir de uma solução de encapsulamento, né? Então, tipo, aí eu fiz esse trabalho em parceria com uma empresa que desenvolve projetos em acrílico, enfim, e acabamos pensando muitas soluções diferentes a partir do design, do desenho que cada peça tinha, né? Então foi um trabalho bem meticuloso nesse sentido, assim, foi um trabalho também que se desenvolveu aí por uns 2 meses, pelo menos, né? Que era olhar para cada um desses objetos e pensar de que forma ele poderia ser fechado, organizado, né? Criar um espaço interno, né, para ele, enfim. Todos esses objetos foram pensados a partir dessa lógica da vitrine. Eu não queria necessariamente produzir uma intervenção no objeto. A minha ideia nunca foi fazer uma montagem, assim, usar os objetos para fazer uma colagem, uma montagem. Para mim, o que importava era só produzir alguma coisa que tornasse visível e desse evidência aquele objeto. A gente sabe que historicamente tem toda essa relação assim do artista com a ideia do quanto ele consegue colocar o seu gesto, né, o seu toque, a pincelada, enfim. Então tem muito existe tradicionalmente muito essa ideia do peso da mão do artista, né? E eu ficava muito pensando sobre isso, assim, sobre essa relação também do ser artista, do pensar o trabalho, e de que no caso, assim, por exemplo, esse trabalho, eu sempre pensei muito isso, assim, como que a grande operação desse trabalho era comprar. Um dos aspectos, assim, do tipo, que faz com que esses objetos todos tenham vindo parar aqui, e você chegue numa exposição, de repente encontre toda essa miscelânea de coisas, é porque alguém teve que ir lá buscar, pegar, trazer. Então eu achei que era interessante de trazer esse gesto, assim, né, da mão. Então, alguns objetos eu selecionei e eu criei algumas situações assim com a minha mão. Então a ideia era produzir esculturas que replicassem a minha mão segurando determinados objetos. Os objetos eles foram todos fotografados a partir de uma lógica muito da fotografia de produto, assim, né, dessa fotografia recortada, dessa fotografia que ilumina, que dá todos os aspectos assim, tridimensionais de um objeto, né? Que você precisa apresentar um objeto por uma única fotografia. Mas foi uma coisa muito interessante, porque antes que eu tivesse pensado ou disponível já o espaço da galeria para poder fazer a montagem da exposição, eu estava ocupando as páginas desse catálogo com as imagens dessas obras. Então foi na verdade, assim, tipo, eu lidei e me envolvi muito mais com disposições, com esse layout mesmo, assim, né, de como que você vai colocar, o que fica do lado do quê, como que você organiza esse espaço, enfim. Foi um trabalho que aconteceu de uma forma mais efetiva na produção do catálogo, né? Tanto e quanto que depois, quando eu venho para fazer a montagem da exposição, eu tentando manter também uma certa lógica, assim, entre alguém que tenta ler as informações que estão no catálogo através do número, né? E o número que está presente na peça, na exposição,
eu acabei adotando o layout de montagem da exposição foi replicar as páginas abertas do catálogo, né? Aí a questão da abertura da exposição foi um capítulo quase que à parte, assim, né? Porque a exposição abriria, então tinha essa data já combinada há bastante tempo, né? Que seria março, 14 de março. Mas esses dias que antecederam a abertura da exposição, né, que foi ali 12, 13 de março, enfim, foi exatamente quando começou, né, a explodir essa questão da pandemia, né, de Covid no Brasil. Então, assim, eu já estava bem reticente assim, com a questão da montagem da exposição, embora a gente ainda ficasse muito assim, não, mas ainda não é aqui, não. Ninguém sabia muito como lidar com essas situações e tal, mas internacionalmente eu já estava com algumas coisas também que estavam canceladas, algumas feiras já estavam também dando seus vereditos de cancelamento. Aí no Brasil, acho que foi no dia 12 ou 13, enfim, que foi quando a SP Arte, por exemplo, também decretou que não teríamos a edição desse ano. E então, aí já começou a criar mais um alvoroço, assim, né? E aí eu até comentei com o galerista, tipo, o que fazemos? Vamos abrir, não vamos abrir? E era um cenário muito incerto, ninguém sabia exatamente como fazer, o que proceder, enfim. Uma coincidência, assim, muito estranha, né? Que essa exposição tivesse acontecido, que a abertura dessa exposição, que trata justamente, né, dessa ideia do cidadão do mundo, dessa forma que a gente criou de se entender, né, enquanto agentes de consumo que precisam transversalizar todas essas fronteiras, que precisam atravessar todas essas fronteiras, onde não existe fronteira, relativização disso tudo, né, esse trânsito livre pelos lugares, essa forma de você andar e deslizar por todos esses lugares, enfim. E, ao mesmo tempo, essa exposição abrindo justamente no momento em que todas essas fronteiras começam a se fechar,